Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que reina sobre todos nós e que excede todo o entendimento. Vamos orar, irmãos. Bendito Pai, Pai eternal, Pai celestial. Te damos graças, Senhor, por tudo quanto Tu já tem feito por nós. Obrigado pela noite, pela madrugada e pela manhã. Obrigado pelo dom da vida. Nos orienta, Senhor, na Tua palavra, que possamos crescer na graça e no conhecimento e que possamos aprender de Ti, para que Teu Espírito Santo possa nos lembrar daquilo que temos aprendido, Senhor. Conforme Oséias nos fala, no capítulo 6, versículo 3, possamos correr para conhecer e que possamos prosseguir por Te conhecer e fazer a Tua obra. Assim nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui na parte 4, na continuação da aula de introdução à teologia. Graças a Deus. Então, irmãos, tudo nas nossas vidas tem regras, tem princípios. E na vida do cristão não é diferente. A Bíblia é a nossa regra de fé, é a nossa filosofia de vida. Mas para tal é preciso vivermos as regras, as normas, as orientações, tudo com ética. E isso chama-se princípio. E aprendemos que o maior princípio da Bíblia é obedecer. Ou seja, o maior princípio na vida do crente, do cristão, servo do Senhor, da Igreja em Cristo, é obediência. A obediência a Deus e a sua vontade é um outro princípio bíblico que é fundamental para uma vida plena e significativa na obra do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que devemos obedecer é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta fazer sacrifício, jejum, subir monte, propósito, mas se você não vive uma vida de obediência. Então, devemos obedecer os mandamentos de Deus e assim seguir a sua vontade, pois isso é que vai nos levar a uma vida de plena satisfação e, por que não dizer, uma vida plena de santidade e de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, falando em princípios, falando em regras, normas, já falamos também sobre mandamentos, mas nesta abordagem eu quero trazer também a baila, a luz da palavra e perguntar qual é o maior mandamento. Não, vamos reformular, né? Vamos reformular. Qual é o mandamento mais importante? Qual mandamento mais importante? Porque o maior mandamento tem um mandamento lá que é bem grande, né? Então, qual é o mandamento mais importante, né? Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 36, quando Jesus responde dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
né? Então, quando o Senhor recebe esta pergunta, e perguntam a ele qual é o grande mandamento da lei. Então o Senhor diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. De todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém? Então, amar a Deus, amar a obra do Senhor, amar as coisas de Deus, tem que estar acima da nossa vontade, do nosso entendimento, do nosso querer. Porque isso é obediência. Isso é obediência. É o maior princípio, é obedecer. E amar a Deus sobre todas as coisas é o mandamento mais importante que nos ensina a obediência. A palavra igreja, em português, igreja, mas ela é original do grego, que quer dizer eclésia, né? Alguns dizem que é de dentro para fora, de fora para dentro, não. Então, é um chamado, né? Que dá o sentido, venha para fora. Amém? Qual a maior denominação evangélica do mundo? Sinceramente, é uma coisa que não vai ajudar a gente em nada. Por quê? Porque quando essa pesquisa foi feita, já deve ter aumentado já o triplo, né? Mas o catolicismo parece que tem 1.345.000. Parece que é 1,355 bilhão. E, segundo a pesquisa, os protestantes têm 900 milhões a 1 bilhão. Mas quem não é católico hoje, né? Todo mundo é católico, né? Existem outros números aqui da Igreja Ortodoxa, 220 milhões, da Igreja Ortodoxa Oriental, 62 milhões, né? Mas o que nos importa é saber, na realidade, me desculpe eu colocar dessa maneira, não é o número de evangélicos, de cristãos na face da terra. Isso não vai acrescentar muito. O que importa a gente saber é que quem não obedecer não vai para o céu. Então, isso aí, não vou nem considerar isso aqui. Me desculpe, só para informação. Qual é a principal missão da igreja? A principal missão da igreja, não é cumprir o ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão da igreja, né, é preparar o caminho para o estabelecimento da volta do Senhor, né, o final do reino de Deus, a volta do Senhor, buscar o seu povo, né? E este é o propósito, né? Este é o propósito do Senhor, que a igreja venha ter como prioridade evangelizar para transformar a sociedade, né? Para que o mundo possa se tornar um lugar melhor. Aí, Romanos 12, versículo 2 diz, né? Não vos conformeis com este mundo, nem o que nele há. Então, o propósito da igreja, a missão da igreja é apregar o evangelho e preparar, né? Preparar para o caminho, né? Preparar o caminho para a volta do Senhor. Nós temos a responsabilidade
de estabelecer, né, o reino do Senhor até que Ele venha. Peço perdão aí que eu estou meio preso. Tive umas coisas que vi, que senti às 4 horas da manhã. Botei no grupo pedindo oração, mas depois eu apaguei porque as pessoas criam muita coisa, muito comentário, pensam muita coisa. Então, se é para eu vigiar e eu orar, então é para mim. Amém? Se alguém teve acesso, peço perdão, peço desculpa, mas vamos orar. Há duas situações que é importante também saber: quem é pastor, quem vai ser pastor, e diácono, presbítero, evangelista, também é importante saber. Princípios do espaço da igreja. Já falei isso lá atrás, mas aqui eu já falo de uma outra maneira, né? O altar da igreja católica, ele é chamado de presbitério, né? Que é onde fica o altar e o santuário, né? E o da igreja evangélica, púlpito ou santuário. Mas também pode ser púlpito, santuário e batistério. Nesse espaço fica o púlpito, o santuário e o batistério. Mas no momento estamos classificando só o nome do altar, né? O nome do altar da igreja católica é presbitério ou santuário. Da igreja evangélica, púlpito ou santuário. Amém? É isso. Vamos orar, porque as lutas vêm, elas vêm e vai. Agora, uma coisa importante que já falamos também, mas estamos trazendo de uma outra maneira. Falando sobre base. A palavra é base para as nossas vidas, né? Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então, qual é a base? Estamos falando de teologia. Qual é a base da teologia, né? Então, a teologia, ela estuda as religiões num contexto histórico. Ela tem a responsabilidade de pesquisar e ter a interpretação dos fenômenos e tradições religiosas nos contextos sagrados, com relação à doutrina, a dogma e a postura moral e a sua influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas áreas das ciências humanas, bem como na antropologia e na sociologia. Bom, aí você vai dizer, mas ele já falou isso. Falei lá atrás que os professores, né, de teologia, os formados em bacharel, os doutorados em teologia, né, os formados em doutorado em teologia e com licenciatura, eles têm, né, essa responsabilidade. Então, é o que eles fazem, é o que podemos fazer. Amém? Uma coisa que está no nosso estatuto da nossa igreja. Está no estatuto da nossa igreja. A verdadeira religião. Fomentar, tá? Está assim no nosso estatuto. Fomentar, ensinar em todos os graus o ensino do Evangelho, do ensino bíblico, em todos os graus.
e até o ensino secular, a nosso estatuto, e viver a verdadeira religião. Então, aí botamos embaixo, a verdadeira religião é exatamente o que eu vou te passar aqui agora, né? A verdadeira religião está lá no livro de São Tiago, capítulo 1, versículo 27, que é pregar e viver a pura e verdadeira religião né? E o Senhor nos deixou é cuidar dos órfãos, das viúvas desamparadas e afastar-se do mundo de corrupção. Então, qual é o verdadeiro evangelho que Jesus nos deixou? Né? Cuidar dos órfãos desamparados, das viúvas desamparadas e se afastar do mundo de corrupção. Ok? Então, aqui pergunta, só para conhecimento, porque se está na grade de ensino, que é importante saber, né? Qual foi a primeira igreja na Bíblia? Então, aqui diz que a primeira igreja na Bíblia, ela se localizava em uma caverna subterrânea, datada do período entre 33 depois de Cristo e 70 depois de Cristo. Fica dentro desse período. Ela é encontrada abaixo da igreja de São Jorge, na cidade de Riabe, no norte da Jordânia. Mas não acrescenta nada para a nossa vida espiritual. Já abordamos, mas aqui abordamos de outra maneira, né? Quem é Deus para a teologia? Bom, o conceito de Deus, conforme descrito pelos teólogos, geralmente inclui os atributos da onisciência, ou seja, todo conhecimento, a onipotência, poder ilimitado, a onipresença, presente em todos os lugares. A simplicidade divina é a existência eterna e necessária. Então, esse é os princípios que prova quem é Deus para a teologia. Quem é Deus para a teologia? Então é simples a gente juntar fazer esse conjunto. Né? Quem é Deus para a teologia? É aquele que é onisciente, onipresente, né? E onipotente. Amém? Glória a Deus. Então, se alguém te perguntar, por exemplo, o que quer dizer a palavra teologia? Eu sou teólogo, estou fazendo um curso básico e médio de teologia, sou bacharel. Então a pessoa olha para você com uma certa malícia e fala, o que quer dizer a palavra teologia? Teologia vem do grego, original do grego, que é teologia. T-H-E-O, teologia, que é o estudo crítico da natureza, dos deuses, dos seres divinos ou de Deus, né? Ou de Deus, seus atributos, sua relação com os homens, em sentido estrito, que limita-se ao cristianismo, mas em sentido amplo se aplica a qualquer religião e, por que não dizer, em toda e qualquer instância da vida do ser humano. Às vezes, os teólogos complicam poucas coisas. É só buscar simplificar. Então, falando aqui, quem é Deus para a teologia?
né? O que quer dizer a palavra teologia, e a gente começa a entender dessa grande importância desse conhecimento, desse estudo, e a gente se pergunta, qual é a importância da teologia? Bom, aprendemos que desde o início da igreja, o objetivo da teologia era, e acredito que continua sendo, explicar a fé cristã. E assim refutar heresias, né? Evitar heresias. E a Orígenes foi o primeiro teólogo a apresentar Orígenes foi o primeiro teólogo a apresentar uma estrutura intelectual da fé. Primeiros princípios foi seu primeiro trabalho e nunca houve necessidade de ser revisto. Seu objetivo era o educar os leitores. Recapitulando, nós vamos recapitular no próximo vídeo. Até daqui a pouco.